Olá, chegando novamente aqui no canal Minuto Missionário para mais um estudo bíblico. Obrigado por já estar aí nos acompanhando, né? Que bom saber que existem muitas pessoas que todos os dias passam aqui para acompanhar esses estudos. Louva a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Você já é inscrito no canal? Não vá embora sem antes clicar nesse joinha aí, não. Faça seu comentário, deixe eu descobrir que você esteve aqui, é bom saber quem passa por aqui. Se você está por acaso e nunca se inscreveu, se inscreva agora aí, tem muito estudo bom. Todos os dias a gente está estudando a Palavra de Deus. Convido você a me acompanhar. Nós vamos para mais um estudo, vamos lá? Irmãos, nós estamos no capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Hoje vamos para versículos 13 e 14. Assunto interessantíssimo e importantíssimo para a gente observar o que acontece aqui. O apóstolo Paulo, você que é leitor da Bíblia, você deve saber, o apóstolo Paulo, ele certamente foi o maior teólogo, o maior evangelista, o maior pastor, o maior plantador de igrejas do cristianismo. Quando nós pensamos no apóstolo Paulo, ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Quando observamos os escritos de Paulo, Paulo escreveu a maior parte do texto do Novo Testamento. Quando você lê a Bíblia e começa a observar o que Paulo suportou, Paulo ele enfrentou toda sorte de prisão, de privações. Paulo foi preso, foi açoitado, foi fustigado com varas, apedrejado, suportou naufrágios. Terminou várias vezes escorraçado de algumas cidades. Paulo foi não poucas vezes acusado por incrédulos e até também por crentes. Paulo foi perseguido pelos de fora da igreja e também pelos de dentro da igreja. Paulo passou por todas estas circunstâncias adversas. Você olha a palavra de Deus, você vê que se não bastasse isso, Paulo ainda lidou com outro drama, com uma enfermidade. Ele foi instrumento de Deus para curar tantos enfermos e de vários lugares, mas ele não alcançou para si mesmo a cura. Isso aqui já abre uma observação importante para nós, não é? E é o que nós vamos estudar hoje sobre o que Paulo passou. Muitas pessoas acham que um crente, um cristão não pode ficar doente ou que Deus é obrigado a curar toda a enfermidade. Existem muitos até falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores que vivem até explorando a fé alheia com promessas de cura. E muitos mercadejadores da palavra explorando e tirando dinheiro de muitos cristãos, querendo vender cura para todo tipo de enfermidade. Entenda que o apóstolo Paulo, ele teve uma enfermidade e ele sofreu com essa enfermidade e ele não alcançou cura para a sua enfermidade. Então, Deus pode curar toda a enfermidade. Deus pode curar, não há nada impossível para Deus. Mas Deus não é obrigado a curar. Não tem essa história de que alguém vai determinar o que Deus tem que fazer, ou que Deus é obrigado a curar, ou se Deus não curar é porque tem coisa errada na sua vida. Não acredita nisso não. Isso é mentira. A Bíblia traz base de homens santos, instrumento de bênção nas mãos de Deus, que não foram curados. E Deus sabe o porquê. Nós precisamos aprender a confiar e descansar em Deus. Certo? Vamos seguir o estudo? Bom, observando o texto, o apóstolo Paulo doente, mas isso não parou Paulo. O versículo 13 do capítulo 4 diz assim: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. A enfermidade do apóstolo Paulo certamente enfraquecia o seu corpo, doía na sua carne, mas não paralisava ele nem fechava os seus lábios. Paulo não deixou que a doença o tornasse inativo, mas apenas o quebrantou ainda mais para que ele dependesse da graça de Deus. Longe de estar inativo, de impedir ele ir para os crentes lá na Galácia, pelo que nós lemos, foi por causa da enfermidade que Paulo foi até lá e pregou o evangelho para eles. Longe da enfermidade ser uma porta fechada para Paulo parar de fazer a obra do Senhor,
Pelo contrário, foi uma porta aberta para a evangelização, não é? Então louvamos a Deus por isso. Paulo não deixou que a enfermidade o parasse. Sobre a enfermidade de Paulo, eu não vou entrar em detalhes, não é? A causa, a enfermidade, a doença de Paulo é um debate ainda muito grande entre os teólogos. Eles têm várias versões e alguns dizem que Paulo contraiu a malária, outros dizem que Paulo teve febres ardentes, problemas. A tese mais aceita é que Paulo tinha um problema de visão, né? Um problema oftalmológico. Essa é talvez uma das versões mais aceitas sobre a enfermidade de Paulo, é que Paulo tinha um problema de visão. Mas enfim, qual era o problema dele não vem muito ao caso, não é o mais importante, não é? O importante é saber que mesmo com problemas, Paulo não parou. Paulo continuou fazendo a obra do Senhor. Mesmo com problemas, ele não foi rejeitado. O texto diz no versículo 14: "E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo e nem desgosto." A enfermidade de Paulo não foi uma barreira para as igrejas da Galácia, mesmo sendo uma enfermidade, muitas vezes, considerado tanto por judeus como por gentios, um desagrado de Deus, como eu já falei, não é? E naquela época também pensavam que se alguém está doente é porque Deus está com algum problema com aquela pessoa, mas isso não impediu com que aqueles irmãos recebessem Paulo. Eles não se envergonharam de Paulo por causa da enfermidade, não trataram Paulo com indiferença, com desgosto. Não, eles receberam Paulo de muito bom grado, não é? Eles receberam Paulo como um enviado de Deus, como embaixador em nome de Cristo, deram a honra devida ao apóstolo Paulo, mesmo com a enfermidade. É maravilhoso quando as pessoas aceitam o servo de Deus, não pela sua aparência exterior, mas como representantes do Senhor e que trazem consigo a mensagem dele. Não era o que eles estavam vendo de Paulo, mas era a mensagem que Paulo carregava. E louvado seja Deus por isso, não é? Pela forma com que eles receberam Paulo. Paulo vai seguindo o texto, relembrando os crentes da Galácia, como foi a sua chegada entre eles. Antes até, não é? Entre eles, antes daquela influência dos falsos mestres, né? E você sabe que eles estavam vivendo agora essa influência. Paulo está trazendo como foi recebido. Parte B do versículo 14, Paulo diz: "Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus." Irmãos, Paulo traz aqui a forma carinhosa com que foi recebido. Paulo foi recebido como anjo, como mensageiro de Deus, como o próprio Cristo. Uma vez que o apóstolo Paulo falava de Cristo, representava ele, não é? Dessa forma ele foi recebido. Eu preciso abrir um parêntese aqui, quando nós lemos aqui que receberam como um anjo. Paulo não foi venerado por eles. Paulo não foi adorado por eles. Isso aqui é importante observar. Eles não receberam Paulo como uma figura celestial, porque Paulo não aceitaria tal glória. Paulo não aceitaria ser venerado, né, frente a todos os ensinamentos de Paulo. Você vai ler 1 Tessalonicenses 2:13, não é? Enfim, Paulo foi tratado com respeito, com carinho, com amor cristão, mas não com adoração, né? Não com veneração. Paulo foi recebido com empatia. Olha o versículo 15. "Que é feito, pois, da vossa exaltação, pois vos dou testemunho de que, se possível fores, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar." Paulo está falando: para onde foi parar essa exultação de vocês? Quando eu fui aí a primeira vez, vocês queriam arrancar os próprios olhos para me dar, se fosse possível. Os crentes da Galácia, irmãos, eles não só receberam Paulo com efusividade, mas com uma compaixão profunda. Estavam prontos, como eu disse aqui, a tirar os próprios olhos para dar a Paulo. Estavam dispostos a fazer sacrifícios para socorrer Paulo. Demonstravam empatia, demonstravam disposição para o sacrifício. E agora estavam desviando da fé por influência de outros. Que triste isso, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos ajude a mantermos firmes na fé,
e não perder a visão, o propósito com o qual nós começamos a nossa vida cristã, a não começar a ver as coisas de outra forma e esfriarmos na nossa jornada, possamos viver vidas para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por me acompanhar. Te espero no próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.